Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus agradecemos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu, pela eternidade. Agradecermos a Deus que nos concede constantemente oportunidades. A vida é esta oportunidade maior, repleta de micros oportunidades. Ao longo da nossa trajetória, constantemente temos oportunidades infinitas para realizarmos o nosso processo de transformação. É por isso que precisamos constantemente agradecermos a Deus, mesmo nos momentos em que nós classificamos como sendo momentos difíceis na nossa vida. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecermos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer, e eu particularmente agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos aqui nesta sala virtual, estudarmos mais uma vez os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aprender um pouco mais neste momento. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Então o Evangelho do Cristo são essas palavras de vida eterna. Então o livro Palavras de Vida Eterna, que é de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e hoje estudaremos o penúltimo capítulo, o capítulo 179. E no nosso próximo encontro encerraremos as reflexões com base neste livro, o capítulo de número 180. Então o capítulo de hoje, o capítulo 179, tem como título Discernir e Corrigir. Exatamente isto que precisamos fazer em relação a nós, praticarmos este discernimento e corrigirmos em nós, não nos outros, mas corrigirmos em nós os equívocos que tenhamos cometido ou que ainda estamos cometendo. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Amai-vos uns aos outros, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que se encontra no capítulo de número 2, que tem como título Todos os Homens. Então aqui ele está se referindo genericamente a todas as criaturas humanas. Então ele diz da seguinte maneira, nos esclarecendo da seguinte maneira: não esperes encontrar em quem quer que seja a perfeição que somente no Cristo você encontrará. Então aqui, irmão José já começa nos chamando a atenção para que nós não fiquemos procurando, não fiquemos esperando encontrar nas criaturas que estão ombreando conosco esta trajetória aqui na Terra, encontrarmos a perfeição nessas criaturas, perfeição que somente o Cristo já alcançou. E ainda ele diz, todos os homens, todas as criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, se movimentam dentro de suas concepções relativas a respeito da vida, que com certeza muitas e muitas vezes haverão de se modificar. Então aqui ele nos fala que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos movimentando pela vida
com toda a certeza, com as nossas concepções relativas acerca da vida. Então aqui ele nos fala desta forma e acrescenta: não passando de seres humanos fora do corpo carnal, os espíritos igualmente ainda se encontram muito distantes da luz da perfeita compreensão das coisas. Então aqui irmão José nos fala que não é pelo fato de eles estarem fora do corpo físico, não estarem ligados ao corpo carnal, que eles já tenham alcançado esta perfeição, já tenham alcançado a verdadeira luz. Então é por isso que ele nos fala que os espíritos desencarnados, ou seja, que estão fora do corpo físico igualmente, ainda se encontram muito distantes da luz da perfeita compreensão. Não é pelo fato de ter desencarnado ou deixado o corpo físico que terá alcançado ou terá ampliado os seus conhecimentos ao infinito, terá alcançado a condição de angelitude. Não, de forma alguma. E é por isso que ele nos afirma desta forma e acrescenta: não sonegues, pois, a ninguém sobre este ou aquele assunto o direito de alterar pontos de vistas e de vivenciar experiências que o induzam à constatação dos próprios erros. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não sonegarmos, não negarmos a ninguém as possibilidades de alterarem os seus pontos de vistas, bem como de vivenciar experiências novas para que eles possam constatar, e todos nós constataremos, os nossos próprios erros. E aí ele encerra dizendo: de tua parte, da minha parte, não admires que, a fim de se levantar cada vez mais fortalecido, alguém possa tropeçar e cair. Significa até falta de misericórdia. Então, sem sombra de dúvida, de tua parte, não admires que, a fim de se levantar cada vez mais fortalecido, alguém tenha que tropeçar e cair. Então, se nós tropeçamos e caímos várias e várias vezes, isto já aconteceu conosco e ainda irá acontecer conosco, sem sombra de dúvida, que se nós nos esforçarmos para aprendermos com esses tropeços, com estas quedas, cada vez mais levantaremos fortalecidos ou mais fortalecidos. E sem sombra de dúvida, ao pensarmos assim, ao nos comportarmos assim em relação às outras criaturas, isto significa misericórdia. E se agimos de forma diferente, isto é falta de misericórdia. Então aqui fechamos este parêntese com irmão José: amai-vos uns aos outros, para chegarmos nas palavras de Chico Xavier e Emmanuel, neste capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel, neste capítulo que tem como título Discernir e Corrigir, ele buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus, lá no final do Sermão do Monte, no capítulo de número 7, versículo de número 2, quando Jesus disse: com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido os outros também irão te medir. Então é por isso que Jesus nos chamou a atenção para não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados, não medis para que não sejais medidos, ou se você medir os outros com a mesma régua que você usar para medir os outros também usarão esta mesma régua para te medir, simbolicamente falando. E aí Emmanuel começa as reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira sobre estas observações, sobre estes julgamentos que fazemos em relação às outras criaturas. Então Emmanuel diz da seguinte maneira: viste o companheiro, quando nós virmos um companheiro em necessidade,
e comentamos a sua posição. Então aqui ele traz algumas observações que, via de regra, nós já fizemos ou nós ainda fazemos em relação a comportamento, em relação à posição de alguma criatura. Então é por isso que ele começa dizendo: você viu o companheiro de jornada que se encontrava em necessidade, e nós comentamos a sua posição. E aí ele diz da seguinte maneira, que, via de regra, quando nós observamos isto, nós falamos da seguinte maneira, que a pessoa possuía recursos expressivos, recursos financeiros expressivos, e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa, usufrui de conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então aqui ele nos chama atenção para essas duas situações que, via de regra, quando isto acontece conosco em relação a outras pessoas, nós criticamos, nós fazemos essas observações. Mas como que aquela criatura que possuía recursos financeiros expressivos chegou a esta condição de penúria? Eu não vou ajudar a esta pessoa porque ela tinha recursos e, por incompetência, não administrou corretamente, e chegou a esta condição de penúria. E da mesma forma ele diz, faz a observação em relação ao nosso comportamento, quando alguém tem conhecimento, ou nós julgamos que ela tenha conhecimento, e mesmo assim ela nos feriu. Aí, via de regra, nós falamos: eu não vou perdoar o comportamento desta pessoa, porque ela tinha conhecimento, ela tem conhecimento, e mesmo assim agiu desta forma, me ferindo. Então aqui ele nos chama atenção e acrescenta que nós também fazemos este tipo de comentário quando alguém tem oportunidade de melhoria e não melhora. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham, e debalde procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Então, quando nós observamos alguém agindo desta forma, via de regra, nós fazemos esse tipo de observação, que milhares e milhares de pessoas gostariam de estar no lugar ou na posição daquela pessoa que tem as condições para a melhoria, no entanto, não aproveita as oportunidades para a melhoria. E ainda ele diz que desfruta de ambiente distinto, capaz de guindá-la ou de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que a favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Então, quando nós observamos alguém se comportando desta forma e que desfruta de um ambiente distinto, um ambiente saudável, um ambiente bom, e não aproveita a oportunidade, ou seja, tinha todo o ambiente preparado para subir, ou como ele diz aqui, para guindá-la às alturas, e prefere desconhecer todas essas oportunidades e não melhora, nós também fazemos esse tipo de comportamento, já fizemos esse tipo de apontamento, quer dizer, em relação ao comportamento das criaturas, e nós também já nos comportamos assim, deixando de aproveitar o ambiente propício para a melhoria. E ainda Emmanuel diz, e nos chama a atenção para aquelas situações que nós também apontamos, nós também criticamos, nós também julgamos, medimos as criaturas em relação às possibilidades que ela tinha ou teve de elevação espiritual, e não aproveitou ou desperdiçou aquela ou aquelas oportunidades para a elevação espiritual. Então Emmanuel diz da seguinte maneira, que mantinha valiosas possibilidades,
valiosas oportunidades de elevação espiritual, no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em dramas obsessivos que lhe exaurem as forças. Então ele nos chama atenção para isto, que via de regra nós também, quando encontramos situações assim ou parecidas, nós fazemos esses tipos de julgamento, esses tipos de apontamentos, esses tipos de críticas em relação às criaturas, irmãos e irmãs de jornada, que detinham ou detiveram essas oportunidades de elevação espiritual e não aproveitaram as oportunidades. E aí Emmanuel complementa dizendo o seguinte, que tudo isso, ou seja, você fazer esses tipos de apontamentos em relação a pessoas que possuíam ou possuíram algum recurso financeiro e caiu em penúria quanto às finanças, pessoas que tinham conhecimento e mesmo tendo conhecimento acerca da diferenciação acerca do bem e do mal, e mesmo assim te feriu fazendo um grande mal, pessoas que tinham ou que detinham oportunidade de melhorias e mesmo assim agiram de forma impensada, de forma equivocada, pessoas que desfrutavam um ambiente distinto e preferiu desconhecer essas oportunidades, não aproveitando essas oportunidades, pessoas que detinham ou tinham oportunidades e ambientes para elevação espiritual e mesmo assim não agiram corretamente aproveitando estas oportunidades. Então ele fala que tudo isto nós podemos observar, tudo isso realmente podes observar e referir. Então nós podemos observar e fazer estas observações ou nos referirmos acerca destes comportamentos, destas criaturas e de nós também. No entanto, ele nos questiona na sequência, qual seria ou qual teria sido o seu comportamento se você se encontrasse, se eu me encontrasse no lugar daquela criatura que agiu daquela forma, que caiu em penúria, que te feriu, que não aproveitou a oportunidade para elevação espiritual e assim sucessivamente. Então é por isso que ele nos pede e nos orienta, entra porém na esfera do próprio entendimento e observa-te, capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Então aqui ele nos orienta, conforme Jesus nos disse, não julgueis, porque você não sabe, você não conhece o passado daquela criatura ou daquelas criaturas que agiram desta forma, que agiram impensadamente, que agiram ou que agem incorretamente. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que você não sabe, eu não sei a causa ou as causas que levou ou que levaram aquela ou aquelas criaturas a agirem daquela forma. Então é por isso que ele nos chama a atenção, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Então é por isso que nós não temos condições e não podemos, e Jesus sabiamente nos orienta, não julgueis, não medis, porque se você julga, você será julgado. Se eu julgo, eu serei julgado pelas outras criaturas. Se eu meço as outras criaturas também me medirão. Então é por isso que ele nos fala, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento. Então nós apontamos, nós criticamos, nós julgamos, nós condenamos, mas qual seria o nosso comportamento se estivéssemos no lugar daquela criatura, passando pelas mesmas dificuldades que ela está passando, que ela está vivenciando? Então é por isso que ele nos diz desta forma e acrescenta, não te permitas assim pensar ou agir diante dele ou dela sem que a fraternidade te comande as definições.
Então aqui, conforme Emmanuel nos fala, tudo isso realmente você pode observar, você pode referir, mas usemos da fraternidade. Nós podemos pensar, nós podemos agir diante das pessoas em relação aos seus comportamentos, mas, sem sombra de dúvida, não podemos nos esquecer da fraternidade para nos comandar as definições, para nos comandar em nossas falas, em nossos comportamentos. E aí ele fala, para caminhar para o encerramento destas reflexões, Emmanuel ainda diz, ainda mesmo no esclarecimento absoluto que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos constantemente ministrar o remédio à alma doente usando do veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia a quem sofreu um acidente. Então é preciso usarmos o remédio da compaixão, assim como se administra, como se indica, como se faz uma cirurgia a quem foi acidentado. E aí ele encerra dizendo: se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, se o Senhor nos permite identificar as mazelas, as necessidades das outras criaturas que tanto apontamos, é porque nós já temos condições de auxiliar. Então é preciso agirmos com compaixão, é preciso agirmos com misericórdia, porque de compaixão todos nós necessitamos, de misericórdia todos nós necessitamos, de amor todos nós necessitamos, de fraternidade também todos nós necessitamos. Então que possamos refletir e agir, discernir e corrigir, é o que nós precisamos. E Emmanuel nos deixou aqui uma belíssima lição, com belíssimos, maravilhosos esclarecimentos acerca do nosso comportamento, que possamos ministrar o remédio da compaixão a todos os companheiros que estão ombreando conosco esta caminhada evolutiva, porque nós também, almas doentes, necessitamos do remédio da compaixão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para continuarmos os nossos estudos, o nosso aprendizado em busca do conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.